Olá, galerinha da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma aulinha de matemática aqui com a professora Neumar? Então, vamos lá! E quais serão os objetivos da nossa aula de hoje? Então, olha só. Reconhecer a função afim por meio da sua representação algébrica ou gráfica. Interpretar gráfico de uma função afim e encontrar o zero de uma função afim. Vamos lá? Vamos estudar um pouquinho sobre isso? Então, vamos lá. Olha só. Vamos pensar um pouquinho. A representação gráfica de uma função afim será sempre uma reta? Será, gente, que será sempre uma reta? Acho que você aí já respondeu, hein? Então, vamos verificar isso. Olha só. Isso mesmo, sempre será uma reta. Por quê? A função afim, ela é uma função polinomial do primeiro grau. Assim, podemos afirmar que o gráfico será sempre uma reta. Isso mesmo, tá bom? Então, ele vai ter sempre essa característica. No plano cartesiano, aqui, nós vamos ter lá uma reta que irá cortar, né, o eixo X, o eixo Y, e isso aí irá, né, depender do tipo da função, tá bom? Beleza? Então, bora lá. Olha só. Os gráficos são muito utilizados para organizar as informações e torná-las mais visuais. Isso mesmo! Algumas informações, quando elas estão lá no texto, fica aquele texto carregado, você não consegue, às vezes, filtrar e sintetizar essas informações. Por isso, nós utilizamos gráficos, tabelas, são modos aí de estar representando algumas informações. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Então, nós temos aqui, por exemplo, olha só, um consumo de energia dos últimos 7 meses. Então, aqui no gráfico, lá no eixo X, que é aquele eixo horizontal, nós temos os meses, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Um exemplo, né? E aqui no eixo Y, que é o eixo vertical, nós temos o consumo de energia. O tanto que foi consumido nesses 7 meses. E nisso nós conseguimos observar no gráfico que teve momentos que esse consumo foi maior, teve momentos que esse consumo caiu um pouquinho, chegando lá no mês de setembro no seu pico, né? No consumo mais alto. Tá vendo? Então, isso tudo no gráfico a gente já consegue observar. Se tivesse num texto, talvez a gente teria que ir sintetizando, lendo, para tentar interpretar cada uma dessas informações, tá bom? Então, olha só, né? Vamos contextualizar um pouquinho? Ó, Lucas quer produzir folhetos. Para que será? Ó, para propaganda. Propaganda do quê? Da sua empresa. Que tal? Olha só. Na gráfica, aí ele foi pesquisar, né, gente? Aí ele foi pesquisar esse folheto para fazer a produção dele, lá para a empresa, para ele fazer uma divulgação, né? Então, olha só, na gráfica A, o valor da impressão desse folheto por unidade custa lá 30 centavos. E na B, ela cobra 25 centavos para a impressão de cada unidade. Tá vendo? Olha só. Aí, né? Pensando nisso que a professora falou aqui para vocês, que, né, o Lucas quer produzir folhetos, né, com a propaganda da sua empresa, aí tem esses valores, né, que a gráfica A e a gráfica B cobram por isso. Tem aqui algumas perguntinhas para vocês. A primeira delas, ó, qual é a lei de formação que relaciona o valor Y a ser pago pela impressão em reais e o número N de folhetos de cada uma dessas empresas, tanto a A quanto a B. E na letra B, se o Lucas encomendar 1000 folhetos da gráfica A, quantos reais que ele irá gastar? Eis a questão, né? Então, eu vou dar um tempinho para você pensar um pouquinho e tentar resolver. Aí a professora já retorna aqui para a gente fazer a correção. Belezinha? Então, até mais!
aí, galerinha, conseguiram? Vamos ver como é que ficou essa solução? Então, venham aqui comigo. Olha lá. Então, nós temos algumas informações, né, que foi dado no exercício. Então, lá na gráfica A, foi falado que era cobrado o quê? 30 centavos por folheto, né, pela quantidade, pelo número de folhetos produzidos. E na gráfica B é 25 centavos. Então, como que vai ficar essa lei de formação? Vai ficar Y, né, em função ali do quê? Da quantidade N, né? Ah, se eu pedir para fazer um folheto, lá na gráfica 1, vai ficar 0,30, que é 30 centavos, vezes 1. Né? Por isso que esse N representa a quantidade de folhetos que vai ser mandado fazer, tá bom? E aqui na gráfica B, a mesma ideia, só que lá é um pouquinho mais baratinho, né? Então fica ali 0,25, que é 25 centavos, vezes a quantidade, tá bom? Então, vamos lá responder a letra B também? E se o Lucas encomendar 1000 folhetos da gráfica A, quantos reais que ele vai gastar? Então, vamos pegar aquela lei de formação, né? Que é Y igual a 0,30 vezes N, que é a quantidade, tá bom? Aí temos aqui que o N agora vai ser 1000, porque é a quantidade que ele mandou produzir, tá bom? E nós temos aí uma multiplicação, né, gente? Ó, Y é igual a 0,30 vezes 1000, que é 30 centavos vezes a quantidade que ele mandou fazer. Ali temos, né, que ele irá gastar 300 reais, tá bom? Então, esse será o gasto que o Lucas terá para produzir esses 3.000 folhetos. Ai, professora, eu só fiz a multiplicação, né? Claro, gente, não tem problema. Isso já é um pouquinho intuitivo, né? Se você tem o valor unitário de um produto e você vai lá e encomenda uma determinada quantidade, né? Certamente você vai fazer essa operação de multiplicação, mas aqui nós estamos contextualizando dentro da função, tá bom? Belezinha? Então, bora lá. Lembrando, né? Como que é essa lei de formação da função afim mesmo? Você lembra como que é? Então, para relembrar um pouquinho aqui, vamos lá. Então, a lei de formação, ela é formada aqui por f de x igual a ax mais b. Esse é o formato, é a carinha dessa função afim. Toda função, ela tem, né, essa lei de formação. E no caso da função afim, essa é a carinha dela. Quando você olhar para essa lei de formação, você tem que bater o olho e falar, opa, tem uma função afim, porque ela tem todos os elementos, o A, o X, o B, né, que fazem parte ali dessa lei de formação, beleza? Então, olha só, onde A é o coeficiente angular, tá bom? E B é o coeficiente linear. Muito bem, isso aí. Então, vamos praticar mais um pouquinho? Olha só, o salário de um vendedor é composto de uma parte fixa, no valor de R$2.000, mais uma parte variável de 10% sobre o valor das suas vendas no mês. Então, ele recebe uma comissão em cima das suas vendas. Caso ele consiga vender R$10.000, calcule o valor do salário desse vendedor. Olha só, então ele tem um salário, uma parte fixa e outra que é um pouco variável, que vai depender do quê? Da quantidade que ele vender, né? Então, aqui ele vendeu R$10.000. Então, vou dar um tempinho para você calcular o salário desse vendedor e eu já retorno aqui para a gente verificar.
E aí, galerinha, vamos ver como é que ficou essa resolução? Então, vamos lá. Então, acompanhe aqui comigo. Então, nós temos lá o salário, né? Então, representando isso aqui na função, né? Eu tenho o salário, que é igual ao F, que é a parte fixa, mais a parte variável, que vai depender dessa porcentagem, né? Que está ali no enunciado, que é 10%. Então, vamos montar isso. Então, o salário vai ser 2.000, que é a parte fixa, mais 10% vezes o quê? O valor da venda, que é o V. Tá? E quanto que ele vendeu? 10.000. Então, vamos colocar no lugar de V, 10.000. Então, vamos ter a parte fixa 2.000 mais 0,10, que é a representação ali, né, decimal de 10%, multiplicando 0,10 por 10.000, nós vamos encontrar o quê? O valor que ele vai receber de comissão, que é os 10% em cima do 10.000, beleza? E isso vai ficar como? Olha só, 0,10 vezes 10.000 ficará 1.000. Então, eu tenho lá que, né, o vendedor irá receber 2.000 mais R$1.000 de comissão da sua venda. Então, o salário dele será R$3.000. Isso mesmo. Então, foi tirado 10% lá de 10.000, beleza? Então, vamos lá. Que tal fazer um quiz agora, galera? Para a gente relembrar algumas propriedades aí do gráfico, olha só. Então, identifique o ponto zero da função neste gráfico. Então, tempinho para você aí identificar. Quem que é, será? E aí, galerinha, encontraram? Então, quem que é o zero dessa função? Então, olha só, observe aqui comigo. O zero da função vai ser sempre aquele pontinho que corta lá no eixo horizontal. Aquele pontinho ali naquele eixo X, que é o eixo horizontal. Então, o zero da função aqui é o 6. Muito bem. Isso aí. E qual que é esse ponto? Quando o x é 6, o y é 0. Então, esse pontinho aqui no plano cartesiano, né, tem esse valor aqui, esse pontinho. Quando o x é 6, o y é 0. É a localização deste ponto ali no plano cartesiano. Belezinha? Então, bora praticar mais um pouquinho? Então, olha só. Então, aqui, olha só. Temos uma função aqui. L, né, que é o lucro, em relação a C, né? O que é o C? A quantidade de camiseta, gente. C de camiseta é igual a 2 vezes C menos 10. Relaciona o lucro em reais que Vitória tem com a venda de C, né, quantidade de camisetas. Então, construa um gráfico e analise em quais situações Vitória tem lucro, prejuízo, ou ela terá um equilíbrio. Equilíbrio, professora, isso, quando ela não
vai ter lucro nem prejuízo, tá bom? Tempinho para vocês. E aí, galerinha, vamos montar esse gráfico? Então, bora lá com a professora. Então, olha só. Então, para a gente montar o gráfico, existem aí algumas técnicas, né? Nós temos lá o coeficiente linear, que é menos 10. Então, nós já podemos vir aqui nessa reta vertical, onde nós temos o eixo Y e marcar o 10, tá bom? Que é lá sempre, né? Esse coeficiente linear vai ser sempre onde lá a reta vai passar pelo eixo Y, tá bom? Aí, depois, nós temos que encontrar o zero da função. Para encontrar o zero da função, nós temos que pegar aquela equação lá que foi dada, né? Aquela função que é a do lucro, né? Em relação à venda das camisetas, L de C, né? Igual a 2 vezes C menos 10, igual a zero. Então, vamos colocar L de C igual a zero. Assim que nós encontramos o zero da função, tá bom? Aí, fazendo isso, temos que resolver. Então, passamos o 10 lá para o outro lado da igualdade, né? E aí vai ficar 2C igual a 10. O 2 vai passar dividindo o 10, então nós vamos ter que o C vai ser igual a 5. Você pode vir aqui no eixo horizontal, que é o eixo X, e lá marcar o 5. Então, nós já conseguimos montar esse gráfico, olha só, tá? Temos dois pontos, um no eixo X, outro no eixo Y, e agora fazemos essa reta. E para analisar aqui, né, nesse caso, essa reta, ela é uma reta crescente. Perceba que conforme a gente vai aumentando os valores de x, ela vai crescendo, 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 tá bom? Então, ela é uma reta crescente, tá? E agora, né, para a gente analisar isso, se ela vender 5 camisetas, ela não terá lucro nem prejuízo, tá? Então, ela não vai ter lucro nem prejuízo, porque o lucro ele é dado aqui em relação ao eixo Y. Então, ó, perceba que se ela vender 5, ela vai empatar, não vai ter nada, tá bom? Mas se ela vender menos que 5 camisetas, ela vai ter prejuízo, porque o custo dela vai ser maior na produção, né, e não vai ter vendido tantas camisetas, tá bom? E se, nesse caso, ela vender mais que 5 camisetas, aí o lucro dela vai começar a chegar, vai aumentar, ela vai receber, né, vai começar a ter lucro por essa venda que ela está fazendo, tá bom? Então, conforme vai aumentando, ela vai ter o lucro, tá? E o que nós vimos na aula de hoje? Você aí lembra? Olha só, aplicações de função afim e construímos um gráfico de uma função. Que tal, hein, galera? Isso mesmo! E espero aí que vocês tenham entendido e até